coragem do que homem. Carcará pega, mata e come. Carcará pega, mata e come. Carcará pega, mata e come. Olá, pedreirenses. Estamos começando aqui nosso primeiro podcast. Hoje a gente está com o Portal Jornalístico Pedreirense, um portal jornalístico de Pedreiras. Atualmente o Pedreirense se encontra em várias plataformas, principalmente no seu site. Também estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e no nosso canal no YouTube. Eu queria que vocês se apresentassem, a gente falasse um pouco sobre vocês, sobre essa experiência de trabalhar no Pedreirense e como é, né? Falar um pouco sobre como é estar à frente do movimento jornalístico pela internet aqui em Pedreiras. Nossa, pra falar tudo isso. Bom, gente, olá, eu sou Maíla Frazão, formada em jornalismo, pedreirense, né, e embarquei nesse desafio junto com alguns colegas e estamos aí, levando notícias, informações para a sociedade pedreirense. Coragem, né? A Maíla tem coragem. Mas então, gente, Joaquim Cantanhede, formado em jornalismo pela Universidade Estadual do Piauí, UESP. E estamos aqui, né, juntamente com o Erisvaldo, que está lá em Brasília, Junil também, que recentemente passou a frequentar esse barco chamado Pedreirense, nesse desafio de levar a notícia. Estamos aí nessa loucura, nesse sonho de viver de jornalismo, mas muito mais do que isso, né, de ofertar para a nossa cidade um outro jornalismo. Eu não diria melhor do que o jornalismo que vem sendo praticado, mas um jornalismo diferenciado, um jornalismo preocupado com a apuração, preocupado com todos os processos que envolvem a produção da notícia, até o consumidor final, que é o pedreirense, e pessoas não só de Pedreiras que acabam acessando o pedreirense.com.br. Então, por sinal, nós somos os primeiros entrevistados, até agora ninguém que dá entrevista pra gente, então a gente vai dar o exemplo, né? Não, gente, na realidade, esse é um podcast de apresentação, né? A gente está apresentando a equipe, não é porque a gente ainda não teve nenhum entrevistado. Inclusive, a gente está fechando a agenda com algumas pessoas já. Eu queria que vocês falassem sobre como funcionou a criação do Pedreirense, há quanto tempo o Pedreirense já está na ativa, como é estar nesse trabalho, porque com certeza não é fácil, e qual vocês acham que atualmente são as carências de Pedreiras em relação ao cenário dela como geral, não só cultural, mas em tudo, sabe? Bom, Gabriel, tu faz muitas perguntas em, né, um momento Bastante, só, que eu não lembro mais nem qual foi a primeira que você perguntou. Mas, assim, esse projeto ele já vinha sendo pensado pelos membros que, antes de mim, né, que já estavam lá, como o Veni, o Erisvaldo, né? Eu acho que o Joaquim também já estava articulando com eles. E aí o Veni me chamou para integrar a equipe, né? E quando ele me apresentou a proposta, nossa, eu fiquei assim, muito encantada, porque é a minha cidade, né? E aí saber que tinham jovens interessados em fazer mesmo um jornalismo de qualidade, aprofundado, né, que levasse informações com credibilidade para a população, isso muito me encantou. E aí, com certeza, na hora eu topei e começamos, né, nos articulando somente por grupos de WhatsApp e fomos fazendo a logo, né, colocando as propostas, nossos objetivos, nossas metas, enfim. Linhas editoriais. E daí, no dia 22 de julho, né, julho ou junho, nós, né, decidimos que íamos colocar o portal no ar e seja o que Deus quiser. E aí começamos. Foi um processo assim interessante. Eu particularmente, né, Gabriel, na universidade eu tinha muito aquele temor, né? Caramba, tipo assim, você vai estudar para uma capital, infelizmente essa é a sina de muitos jovens em Pedreiras, a gente ainda não tem uma oferta de educação como deveria ter para a gente permanecer aqui. E a sina é essa, a gente sair para uma capital, Teresina ou São Luís, mais comum. Eu tinha muito aquele medo, caramba, vou me formar e aí vou fazer jornalismo, vou voltar para minha cidade. A gente sabe que viver de jornalismo aqui é quase uma coisa surreal, né? A gente sabe que existe todo um sistema, todo um processo que envolve o jornalismo aqui em Pedreiras. E tinha aquele medo. E foi exatamente quando eu terminei, voltei para cá, foi que o Erisvaldo surgiu com a ideia, a Veni também, foram os dois primeiros e compartilharam comigo a ideia de a gente fazer um portal aqui para Pedreiras. De cara, a gente realmente topou a ideia porque era uma loucura. E loucura é uma coisa que particularmente me motiva muito, né? Algo fora do normal, do clichê, do cotidiano.
E assim vem sendo trilhado aí o caminho do Pedreirense, né? Vocês mencionaram muito o nome do Irisvaldo, mas eu queria que vocês falassem que é o Irisvaldo, até porque ele não tá aqui, né, pra falar sobre ele, mas eu queria que vocês falassem quem é o Irisvaldo, quem é essa figura tão icônica do Pedreirense, né, que atua por trás das cortinas, o que ele faz dentro do Pedreirense, qual é o trabalho dele, como funciona essa dinâmica entre a equipe, né, como funciona a dinâmica entre a equipe do Pedreirense. Esse trabalho, com certeza, eu vou passar para o Joaquim, né? Porque eu conheci o Irisvaldo assim que eu entrei para a equipe, inclusive nunca vi ele pessoalmente. Só converso com ele mesmo pelo WhatsApp, mas pelo que eu, né, pelas nossas conversas, percebo que ele é uma pessoa muito prestativa, muito inteligente mesmo, e aquela pessoa que tá ali, sempre que você quiser contar, ele tá ali. Então, o Irisvaldo, cara, foi meu parceiro de ensino médio, estudamos ali no clássico e no lendário, né, no mitológico Olendino Nunes Freire. Caramba, um dos caras, assim, naquela época ele era o cara do desenho, era naquela fase mesmo bem hard do Dragon Ball, e ele desenhava, todo mundo ali na sala de aula tinha uma certa inveja assim, do Irisvaldo, porque ele mandava bem nos traços. Depois, no ensino médio, cada um meio que seguiu o seu rumo, né, e a gente acabou perdendo o contato, que restabelecemos anos depois, e aí se fortaleceu de novo esses laços de amizade com essa chegada, com essa ideia do Pedreirense. O Irisvaldo é aquele cara que delega, vamos dizer assim, as funções mais específicas. Maír leu, a gente tem uma parte muito específica, existe o setor comercial, e o Irisvaldo meio que articula todas essas outras, essas partes do projeto. Ele está a par de tudo muito no geral, né? Ele toma a posição de CEO. Ele era uma espécie de Lombardi do Pedreirense, né? Aquela voz, aquele mestre dos magos que quando a gente está na dúvida, a gente vai lá perguntar. E literalmente ele às vezes some, né? Como assim como o mestre dos magos nas horas mais importantes, ele some, mas, cara, na verdade é uma parte indispensável, como todas as outras, do portal O Pedreirense. Certo. O Pedreirense, ele, como vocês falaram, ele funciona há mais ou menos 1 ano, né? E durante essa trajetória, qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram em relação a tudo, né? Qual foi a maior dificuldade que foi enfrentada pelo Pedreirense na hora de colocar em prática realmente a ideia dele? Olha, se for pra falar a verdade, eu vou falar, gente, aqui. Então, cara, a maior dificuldade é trabalhar com a Maíra, ela dorme demais, cara. Não, Joaquim, por favor, né? Não, gente, assim, de dificuldades que a gente... Na verdade, a gente desde o início imaginou que iria ser difícil por todo o contexto político, né, da cidade. A gente sabe que, como toda cidade pequena e local, né, tem uma política muito forte e muitas pessoas ali entrelaçadas. E aí, o que eu sinto, assim, nas minhas experiências, maior dificuldade quando eu vou a campo é justamente a falta de vozes. Eu sinto que as pessoas, elas ainda têm muito receio de se expressarem, né, de colocarem suas indagações para a população, né, para a imprensa, justamente por essa questão política, por ter um parente, né, que trabalha para determinado político e não querer se comprometer, ou enfim, né? Então, isso para mim é um dos maiores desafios de fazer jornalismo, porque, assim, de certa forma, meio que impede um pouco o nosso trabalho, né, de repassar mesmo a informação. E é isso. A Maíra apontou uma coisa muito interessante, que é tipo assim, como uma cidade pequena, né, tipo aquelas cidades de novela da Globo, todo mundo geralmente se conhece, todo mundo ali tem, de certa forma, um grau de conhecimento mínimo das outras pessoas, ainda que seja uma cidade com quase 40 mil habitantes. E muitas das vezes as pessoas temem exatamente de falar, porque vai atingir alguém. Quando se trata, às vezes, do campo da prefeitura, não vou falar porque tem um parente meu ali que está da prefeitura, então isso dificulta um trabalho, porque não existe jornalismo sem fonte, não existe jornalismo sem a voz das pessoas. É tudo menos jornalismo. E aí esse é o maior desafio, mas, como a Maíra disse, né, a gente tinha noção mais ou menos do quão seria difícil, do quão é difícil, tem sido difícil, e não vai ficar mais fácil. Mas a cada dia a gente, apesar dos apesares, a gente acorda motivado para vencer esses desafios e tem dado certo, né? Apesar de tudo, a gente tem conseguido fontes, né? A gente tem conseguido
fazer o nosso trabalho sem grandes intempéries, sem grandes obstáculos. E quando eles houverem, nós estaremos aí para que a lei resguarde o trabalho do jornalista, porque, enfim, nós estamos amparados, né, na credibilidade que para a gente é muito importante. Joaquim, mas tu não acha que essa dificuldade do próprio ouvinte de comunicar em relação ao jornalista sobre o fato entrevistado não vem já de uma cultura da população pedreirense de forma geral, de não consumir esse conteúdo ou de realmente pelo medo? Tu acha que é realmente cultural ou é realmente algo que vem da preocupação vigente ao cenário que a gente vive, de todo mundo se conhecer e por isso pode prejudicar uma pessoa X por causa de um posicionamento? Para mim, os dois. Para mim, é cultural. Infelizmente, nós ainda temos a cultura de todo mundo se conhecer, daquela questão de que não vou porque eu posso sofrer alguma retaliação. Uma cidade pequena eu posso ser facilmente reconhecido, minha voz pode ser facilmente identificada, enfim. Para mim, é os dois. É uma questão mesmo cultural que nós ainda levaremos muitos anos para superar isso. Na verdade, as pessoas, né, têm aquela questão de que, tipo assim, eu sou detentor da minha voz, eu sou detentor eu tenho autonomia para falar. As pessoas elas ainda não se sentem muito à vontade para se apropriar disso. Né? Para mim, essa é a grande carência. As pessoas ainda têm um certo medo de se manifestar, né? Como se não fosse determinada pauta um direito dela, uma reivindicação do próprio direito dela. Mesmo que seja um direito, ela se sente algumas pessoas se sentem um pouco retraídas de falar, porque é meu direito, mas... Entendeu? Mas, apesar de tudo, como eu disse, a gente tem conseguido, né, furar esse bloqueio e encontrado fontes assim, que têm dado informações muito importantes pra gente. Certo. Joaquim, atualmente, qual vocês veem qual é a maior carência de Pedreiras? Vocês sentem que Pedreiras há uma carência muito forte em relação a um cenário geral, que vocês acham que vocês têm que trabalhar mais a fundo e específico naquilo, para que aquilo fique claro, para que haja realmente um interesse público de trabalhar e resolver esse problema? Ele falou Joaquim, mas a Maíla vai responder. Não, Joaquim também vai responder. Tudo bem, Gabriel? Bom, assim, o que eu percebo assim, de carência é realmente a questão de conhecer a própria cidade, né? Entra a questão da cultura em si, que é uma coisa que a gente busca muito pontuar, né? E dar visibilidade. E em relação a conhecer a história da cidade, em conhecer as pessoas importantes, né? Que contribuíram bastante com o desenvolvimento. Então, a gente busca estar sempre buscando pautas desse viés para que as pessoas possam, né, se achegar mais à cidade, ter mais aquele apego à cultura, para dar aquele incentivo mesmo, porque como a gente sabe, a nossa cultura ela já foi muito valorizada, mas ultimamente, né, nos últimos anos, a gente percebe esse déficit e é uma coisa que a gente busca muito frisar. Penso que falta, por parte do poder público em especial, esse fomento para que cada vez mais esse orgulho que o pedreirense tem de ser parte dessa terra, para que ele se fortaleça, né? Eu uma vez escrevi um texto falando sobre a questão do Rio Mearim, do cuidado com o Rio Mearim, aqui para exemplificar. Só vai ter apego ao Rio Mearim quem de alguma forma mantém uma ligação com o Rio Mearim. Né? Eu vejo muita gente falando do Rio Mearim, mas, cara, nunca tomou um banho no Rio Mearim. Então, na minha concepção, isso fica uma coisa muito abstrata. Eu preciso ter esse laço físico com o Rio Mearim. Eu não vou ter esse laço físico com o Rio Mearim banhando num clube. Ali é uma água como qualquer outra, mas eu só vou reconhecer o Mearim como uma coisa peculiar e minha, nossa, se eu for lá no Rio Mearim e poder ter essa experiência de estar nas margens do Rio Mearim, de poder banhar da água do Rio Mearim. Então, eu entendo que falta exatamente esse fomento para que esse apego à cidade ele seja fortalecido, esse sentimento de pertencimento a Pedreiras ele possa se fortalecer. Isso só vai acontecer se houver uma promoção, né, através da cultura, através da literatura e de outras interfaces do conhecimento. Agora, entrando mais para um lado da minha visão sobre isso, eu concordo contigo quando tu fala que a gente precisa tomar esse banho do Rio Mearim, Literal, né? Literal e levando para um quesito mais filosófico do tomar um banho do Rio Mearim,
Pedreiras é conhecida como a princesa do Mearim, né? E para conhecer Pedreiras, para viver Pedreiras, eu acho que você tem que tomar um banho do Rio Mearim, um banho da nossa cultura, um banho da nossa vivência. Eu acho que precisa se viver Pedreiras. Pedreiras não é só um estado local, uma região. Pedreiras é mais do que isso. Pedreiras é realmente uma cultura. Pedreiras por si só é cultural, né? Pedreiras é vivência, Pedreiras é amor, Pedreiras é arte. Pedreiras é tudo. Pedreiras é tudo que nós somos, porque nós somos pedreiras. Ela vive um pouco dentro de cada um de nós e aí a sua identidade se encontra, né, dentro de nós como indivíduos peculiares e únicos. Nós carregamos traços da nossa cidade, eu acho que nós devemos valorizá-lo e amá-lo acima de tudo. Eu acho que quando tu fala aqui sobre a questão do poder público não tomar uma posição certa em relação a isso, que já é uma coisa que já vem de mais de 20 anos de Pedreiras, porque Pedreiras já tem mais de 20 anos de uma situação, de um processo de estagnação na nossa cultura. Eu vejo que a responsabilidade que carrega em cima da nossa cultura não é só pública. Eu acho que nós, como indivíduos, também temos que fazer a nossa parte. E a gente vive numa sociedade em que há uma cultura de desvalorização cultural que já vem de muito tempo, que é um processo sistemático e esquematizado já por forças políticas que vêm de cima, porque a cultura informa, a cultura ela liberta, a cultura, a arte, ela é libertadora, ela é didática. E quando você entra numa posição dessa, em que a própria população se põe num estado de inércia, né, em relação ao nosso cenário que vem, de certa forma, né, entre aspas, morrendo, eu acho que nós, como população e criadores de conteúdo e pessoas que têm o trabalho e o dever de divulgar e de informar, nós temos que fazer a nossa parte também, né? O podcast vem justamente para isso, para dar esse espaço para os nossos artistas, nossos produtores de cultura de Pedreiras, para falarem, para se expressarem, para falarem sobre o seu trabalho, porque é importante muito ressaltar essa importância e esse marco que é a cultura de Pedreiras, e que deve ser lembrado. E eu queria saber de vocês, quem vocês acham que atualmente são as pessoas que levam a nossa cultura adiante? Vocês podem citar alguns nomes, porque eu acho que é importante lembrar e ressaltar essas pessoas. Acho que a Maíla tava com a cara de quem tinha mais a resposta, né, cara? Cara, tem muita gente, mas eu vou citar, inclusive, alguém que eu tô fazendo um trabalho com ele, né? Em breve deverá também estar nas páginas do Pedreirense, opedreirense.com.br, frisando o querido ouvinte desse podcast, que é o seu Robertinho, ali da Pissarreira. Eu estou acompanhando lá um processo que ele está fazendo de feitura de um boi que vai ter um batizado dele em breve, lá na comunidade Morada Nova. Quer dizer, a gente tem ali a Pissarreira, um lugar que historicamente foi estigmatizado, sempre associado à questão da criminalidade. E ali na Pissarreira a gente tem uma produção cultural riquíssima, que é um cara que, passo a passo, ele está construindo um boi, fazendo um boizinho dele para brincar, para batizar, depois vai matar o boi, que é parte do processo da própria cultura, do sistema ali da cultura. Para mim, hoje é uma das grandes referências dessa cultura que acontece ali sem visibilidade, que acontece no morro, que acontece sem tanta visibilidade, sem aquele alarde que por vezes a gente dá para outros segmentos e para outras figuras da cultura em nossa cidade. Né? Apesar de tudo, apesar dessa falta de fomento do poder público, eu entendo que, em especial nas periferias dessa cidade, ou mesmo no campo, a cultura está acontecendo. Outra pessoa que eu acredito assim, ser uma grande influenciadora da cultura pedreirense, e é uma pessoa assim, que muito importante de se mencionar, é Francinete Braga. Com certeza. Né? Francinete Braga, uma mulher que eu considero jovem, né, pelo trabalho que ela já fez e que ela ainda faz em Pedreiras. Negra, ela traz uma representatividade não só da cultura, né, mas das demais causas, né, e eu acredito que o trabalho que ela vem fazendo agora nesse período de pandemia, utilizando, né, as redes sociais, o Instagram, as lives, no programa que ela apresenta, né, Três Tons. Nossa, ela traz uma amplitude assim da cultura de Pedreiras, com bastantes convidados, e
nossa, ela apresenta muita coisa importante e a gente vai aprendendo a cada programa um pouco mais, né, sobre a cultura pedreirense. Então, falar de cultura e não mencionar a Francinete Braga, então é uma coisa impossível. Sim, concordo. Francinete Braga, que inclusive é uma personalidade muito forte dentro de Pedreiras, uma mulher incrível, que se estiver escutando a gente, Francinete, você está mais do que convidada para vir ter esse diálogo com a gente. Seria um prazer incrível conversar com você. E quando se fala de cultura pedreiros, também acredito que é impossível não falar sobre o Samuel Barreto, né? Nosso falecido Samuel Barreto, que nosso grande escritor, poeta, pessoa incrível, um grande nome, que infelizmente nos deixou no período do ano de 2020, mas que não pode ser esquecido pelo seu trabalho, que definitivamente não pode ser esquecido, né? Antes das nossas considerações finais, eu queria que vocês falassem sobre qual foi o trabalho de vocês no Pedreirense que mais impactou vocês, que vocês mais se dedicaram, que vocês sentem que teve maior importância para vocês. Bom, sem sombra de dúvidas, para mim, foi da falta de água, né, na cidade e em alguns povoados do interior, que a gente colocou como uma série mesmo, chamada Vidas Secas, e nós fomos, né, em alguns bairros daqui de Pedreiras, conversamos com algumas pessoas e realmente esse conversar, né, esse contato que a gente teve diretamente com essas pessoas, para mim foi o que mais me impactou, né, que eu pude presenciar ali a realidade deles e ver questões de saúde, né, como eles estavam, né, as lamúrias deles, as lamentações pela falta d'água. Então, um direito básico que eles deveriam, né, usufruir daquilo, eles não estavam tendo acesso. Então, para mim, foi algo assim muito difícil de escrever, de relatar, porque eu busquei mesmo contar em um dos textos que eu fiz, exatamente, né, para passar essa emoção que eu senti lá no local. E assim, nos interiores, né, nos povoados que a gente foi, conversamos com muitas pessoas de idade, muitos idosos, né, e isso é uma coisa assim que, para mim, é muito delicada. Então, essa matéria foi uma das que mais me impactaram. Para mim, Gabriel, um ponto muito importante do Pedreirense, no quesito cobertura, foi das eleições, né, no ano passado, 15 de novembro, onde nós passamos a cobrir desde a primeira votação, no início da votação, melhor dizendo, né, a questão da pandemia, das adaptações que houveram nas eleições por conta da pandemia, passando pelo resultado e, inclusive, cobrindo a comemoração, que no caso foi pro time vamos dizer, entre aspas, time da Vanessa Maia, da atual prefeita Vanessa Maia. Então foi muito interessante porque a gente fez uma cobertura realmente do começo ao fim do processo, né? E para além do processo, não só o processo eleitoral, mas os ecos disso na cidade, que foi exatamente a comemoração, né, dos laranjas, como assim chamamos, né, naquela ocasião, quando a gente escreveu. Então, a gente tem procurado exatamente isso. Existem pontos importantes que requerem uma cobertura maior, que requerem uma atenção maior, que requerem a gente pegar ali desde o começo, o detalhe do começo até o detalhe do final. Aí só depois disso é que a gente vai dormir sossegado. Enquanto isso, o jornalista não tem paz. Certo. Então, gente, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Espero que possamos ter outro momento de conversa como essa, falando sobre outros assuntos de forma geral. Agradeço a nossos ouvintes que escutaram até aqui. Foi um prazer estar com cada um de vocês. Espero que vocês continuem a nos acompanhar. Logo, logo nós estaremos postando outros episódios do nosso podcast. Queria que vocês dessem uma última palavra sobre essa entrevista. Você foi forçado. Agradecer, né, Gabriel, por esse espaço. Muito bom trazer, né, as ideias, um pouco do que é o Pedreirense para a população, né, para que todos conheçam desde a fundação, né, desse trabalho tão louco, vou dizer assim, né? Louco para bom. Apesar de ainda não termos tantos retornos financeiramente, né, mas o reconhecimento que a gente vem tendo é uma coisa que a gente, para mim, né, me enriquece bastante. Então, continuemos na luta. Agradecer também, Gabriel, pelo espaço, né, forçado, que a gente realmente não teve outra opção. Gente, brincadeiras à parte, mas agradecer pelo espaço. Muito obrigado mesmo. Eu acho que falar do Pedreirense, para mim, é sempre uma satisfação, porque, como eu disse, né, ele trouxe essa questão do novo, do sonho, do sonhar em fazer jornalismo
aqui em Pedreiras, né? Não ir de uma capital para frente para outro lugar, mas voltar para a cidade da gente e trabalhar com quem a gente ama, com quem a gente gosta de fazer aqui. É de uma honra imensa, né? Dá um orgulho danado fazer jornalismo aqui na Terra de João. E estamos aí, gente, para somar, para ouvir, mas acima de tudo para ouvir, né? Acho que é o exercício principal e fundamental do jornalismo é a escuta. Muito obrigado, gente. Até a próxima. É isso, gente. Foi um prazer. Ficamos até a próxima. Logo, logo estaremos postando mais um episódio, conversando com mais personalidades da nossa cidade. Espero encontrar vocês logo, logo. Até mais. Carcará.